Capítulo 1. O homem é a cabeça da mulher? O homem é a cabeça da mulher? Aparentemente, essa parece ser a principal afirmação do versículo abaixo. 1 Coríntios 11, 3. Mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo varão, e o varão a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Lendo, contudo, outras traduções da Bíblia, você verá que esse texto, na verdade, está de acordo com Efésios 5:23a, que diz: porque o marido é a cabeça da mulher. Então quer dizer que todo homem é a cabeça de toda mulher? Certamente não. Um homem pode ser a cabeça de apenas uma mulher, sua própria esposa. Ele não é a cabeça de todas as mulheres. Lembro-me de alguns trechos da pregação de um irmão durante uma reunião de avivamento na última igreja onde eu fui pastor. Ele não deve ter estudado muita palavra, senão teria mais conhecimento. Olhava apenas superficialmente os textos, como se estivesse garimpando ouro em um riacho. Antigamente, durante a corrida do ouro, você poderia ir a um pequeno riacho e encontrar algumas pepitas. Se quisesse, contudo, encontrar ouro em quantidade e ficar rico, teria de cavar fundo. Da mesma maneira, você pode ficar garimpando na superfície das escrituras. No entanto, se quiser saber realmente o que a palavra diz, terá de ir fundo no estudo. Não interrompi aquele irmão para corrigi-lo, enquanto ele falava da questão da autoridade do homem sobre a mulher. Eu sabia que os membros da igreja não aceitariam o que ele estava dizendo. Depois do culto, quando voltamos juntos para casa, ele continuou falando sobre o assunto. Finalmente, disse-lhe: não é isso, irmão, que aquele versículo está dizendo. Oh, é sim, ele respondeu. Está escrito que o homem é a cabeça da mulher. Os homens são cabeças das mulheres em todos os aspectos. Não, eu disse. Os homens não estão acima das mulheres no Senhor. Se fosse assim, uma mulher só poderia ser salva com o consentimento do marido. Aquele irmão era do tipo que trata as mulheres duramente. Ele sempre pregava contra as mulheres. Na verdade, era um indivíduo muito duro. Sua esposa não era uma companheira, era um capacho. Ele pisava nela. Na maioria do tempo, falando figuradamente, ele mantinha o pé no pescoço dela e no dos seus filhos. Para começar, eu disse àquele irmão: você não é a cabeça da minha esposa. Eu sou a cabeça dela. Ele tinha tentado dizer às mulheres da igreja, incluindo minha esposa, como deveriam vestir-se, etc. Já que estamos falando disso, continuei, quero dizer-lhe mais uma coisa. A maneira como minha esposa se veste não é da sua conta. Isso é problema meu. A maneira como ela usa o cabelo também não é da sua conta. Nem de ninguém mais da igreja. Nem de nenhum outro pregador. Ela se arruma para agradar a mim, não a você. Se sua esposa quer submeter-se a todas as suas idiosincrasias, isso é problema dela. Não tente, contudo, impor isso também sobre mim ou minha esposa. Já que estamos tratando desse assunto, quero que pare e não fale mais sobre isso na igreja. Como pastor, sou o cabeça da igreja local. Jesus é a cabeça da igreja triunfante, mas eu sou o pastor local e tenho autoridade aqui. Abre parêntese. O governo reside no gabinete pastoral. Fecha parêntese. Portanto, não fale nem mais uma palavra contra as mulheres enquanto estiver aqui. A língua grega usa a mesma palavra para homem e marido no Novo Testamento, aner. O grego do Novo Testamento não tem uma palavra específica para marido. Da mesma maneira, não há uma palavra para esposa. Portanto, a palavra grega para mulher, gine, tem sido traduzido não só como mulher, mas também como esposa. O contexto é que se deve determinar qual desses dois significados deve ser empregado quando se faz a tradução das passagens para o português. Assim, você deve verificar pelo contexto onde se está falando das mulheres em geral e onde se refere estritamente às esposas. Às vezes, Paulo está mencionando as mulheres em geral, mas em outras situações, ele se dirige especificamente às esposas. Tais passagens deveriam ser interpretadas como o papel das esposas. No texto 1 Coríntios 11, 3, não pode significar que todo homem está na mesma relação com as mulheres que Cristo tem com todos os homens,
Isso não poderia ser verdade. Cristo é a cabeça da mulher, tanto quanto ele é a cabeça do homem. Se não fosse assim, a mulher não faria parte da igreja, já que Cristo é a cabeça da igreja. Pode-se fazer a Bíblia dizer qualquer coisa, não importa o que se queira acreditar. Pode-se encontrar um texto nas Escrituras, distorcer o seu sentido, tirá-lo fora do contexto e fazê-lo dizer qualquer coisa que se queira. Recentemente, depois que declarei que o homem não é a cabeça espiritual da mulher, um irmão veio falar comigo. Ele é sim, disse-me. A Bíblia diz, assim como Cristo é a cabeça da igreja, o homem é a cabeça da mulher. Então perguntou-me, Cristo não é a cabeça espiritual da igreja? Sim, repliquei. Então, o homem é a cabeça espiritual da mulher. Quer dizer que a cabeça espiritual dela não é Cristo? Perguntei. Sim, porque ela está na igreja, ele respondeu. Bem, eu disse, se ela faz parte da igreja e é membro do corpo de Cristo, então Cristo é cabeça, não o homem. Paulo estava simplesmente fazendo uma ilustração, dizendo que do ponto de vista da família, no contexto doméstico, o homem é a cabeça da esposa, assim como espiritualmente Cristo é a cabeça da igreja. Ele não estava dizendo que o marido era a cabeça espiritual da esposa. Se isso fosse verdade, uma esposa nascida de novo, casada com um homem não convertido, não teria uma cabeça espiritual. Mas louvado seja Deus, ela tem uma cabeça espiritual, o Senhor Jesus Cristo. Aquele irmão foi adiante, afirmando que, sendo o homem a cabeça da esposa, ela deve obedecer-lhe e submeter-se a ele em tudo. Chegou até a dizer, mesmo que o marido dissesse à esposa para dormir com outro homem, ela deveria obedecer. Isso é uma estupidez. O homem não é o senhor da consciência da esposa ou do seu espírito. Jesus é o senhor dela, assim como é o senhor do homem. A Bíblia declara, mas o que se ajunta com o Senhor é o mesmo espírito. 1 Coríntios 6,17. No mesmo capítulo, lê-se, ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela. Portanto, serão, disse, dois numa só carne. Versículo 16. A Bíblia usa essa mesma terminologia e serão dois numa carne com relação ao marido e à esposa. Efésios 5,31. Você percebe como é somente na relação marido-esposa, no contexto doméstico, que o marido é a cabeça da mulher? Do ponto de vista espiritual, aquele ou aquela que está unido com o Senhor é o mesmo espírito com ele, tendo Jesus como cabeça espiritual. A mulher é membro do corpo de Cristo, da mesma maneira que o homem. Cristo é a cabeça da mulher, assim como é do homem. Toda mulher pode ir a Cristo diretamente, sem a mediação ou consentimento de qualquer homem. Já viu irmãos dizendo que suas esposas não podem nem orar sem o consentimento deles. Isso é tolice. Qualquer mulher pode ir a Deus sem precisar da permissão do marido ou de qualquer outro homem. Pode ter o mesmo relacionamento de comunhão e intimidade com o Senhor Jesus Cristo que o homem possui. Na verdade, muitas mulheres estão andando em um relacionamento mais íntimo com Cristo do que muitos homens. Como esposa no relacionamento, ela tem um lugar subalterno na família. Ela não tem um lugar subalterno no corpo de Cristo. Isso também não quer dizer que marido e esposa não sejam iguais diante de Deus. Para que haja boa ordem na família, o marido deve ser o cabeça da mulher. Nenhuma mulher inteligente deveria pensar em se casar com um homem que, em sua avaliação, não seja digno de ocupar este lugar. Muitas calamidades poderiam ter sido evitadas se a ordem de Deus concernente ao governo da família tivesse sido aceita e seguida. O marido não deveria ser do contra e querer dominar a esposa. Pelo contrário, ambos deveriam ajudar-se mutuamente, tanto no que diz respeito ao seu bem-estar temporal como à vida eterna. O marido deve assumir a maior responsabilidade, portanto, deve ter maior autoridade. Se o marido e a esposa desempenham bem seu papel, o marido toma naturalmente o lugar do cabeça da família. E é uma alegria para a esposa vê-lo assim. Nenhuma mulher deseja um eco ou um boneco como marido. Deveria ser motivo de alegria para a esposa
submeter sua vontade ao marido quando necessário, em vez de desmoralizá-lo diante dos vizinhos. Não há como fugir da clareza com que a Bíblia fala sobre isso. Efésios 5, 21 a 25. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Vós, mulheres, sujeitai-vos ao vosso marido, como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio Salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Paulo dirigia-se a toda a igreja quando disse: sujeitando-vos uns aos outros. Versículo 21. Será que ele queria dizer que devemos nos impor uns sobre os outros na igreja? Não. Quer dizer que devemos ceder, concordar e caminhar em paz uns com os outros. Então, no próximo versículo, no qual afirmou: mulheres, sujeitai-vos ao vosso marido como ao Senhor, será que ele queria dizer que o marido deve impor sua vontade sobre a mulher e ela nunca tem o direito de dar uma opinião? Não. Quer dizer que devem concordar um com o outro e esforçar-se para andar em harmonia. O mesmo versículo, o qual declara que o homem é a cabeça da mulher, afirma também que a cabeça de Cristo é Deus. Não quer dizer que Cristo seja essencialmente e eternamente inferior ao Pai. Sua igualdade eterna com o Pai é declarada na seguinte passagem. Abre parêntese. Note o versículo 6. Fecha parêntese. Filipenses 2, versículos 5 ao 9. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu o nome que é sobre todo o nome. Como nosso Salvador, nosso sacrifício e nosso próprio irmão, ele tomou uma posição subalterna e foi obediente em tudo ao Pai, submetendo-se à sua vontade. A Bíblia ensina de forma muito bonita que quando Cristo se humilhou e se tornou obediente até a morte, Deus o exaltou soberanamente e o colocou sentado à sua direita. É lá que Cristo está agora, intercedendo por nós. Semelhantemente, quando um homem, abre parêntese, ou uma mulher, fecha parêntese, submete-se à cruz e recebe Cristo como Salvador, também é exaltado e senta-se nos lugares celestiais com Cristo. Efésios capítulo 2, versículos de 4 ao 6. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, abre parêntese, pela graça sois salvo, fecha parêntese, e nos ressuscitou juntamente com ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Cristo não está abaixo de Deus. Ele estava abaixo de Deus, mas foi exaltado e se assentou à direita de Deus. O homem, embora esteja abaixo, quando vai à cruz, confessa Jesus como Senhor e é salvo, e é levantado com Cristo e se assenta com ele. Não é mais uma relação vertical, mas horizontal. A palavra de Deus diz que somos herdeiros, filhos de Deus e co-herdeiros com Cristo. O prefixo co significa companhia, igualdade. As mulheres também são co-herdeiras tanto quanto os homens. Jesus orou, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. João 17, 21. Isso inclui não só as esposas cristãs, mas também os maridos cristãos. Muito do que se ouve sobre essa questão da submissão da mulher não tem base bíblica. Os versículos são utilizados fora do contexto, a fim de se afirmar algo que, na verdade,
os textos não declaram. Isso faz com que a mulher se sinta inferior ao homem e como se estivesse na posição da escrava. Esses ensinos trazem prisão, ao invés de trazer libertação, quando a palavra de Deus diz claramente: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8,32. A verdade nunca aprisiona.